Saudações a todos. Neste breve vídeo sobre avaliação sistematizada do raio-x de tórax, nós vamos avaliar a seguinte questão: o paciente está rodado ou não está rodado? Isto é, o posicionamento do paciente na hora de realizar o raio-x na posição PA, na projeção posterior anterior, está adequado ou não está adequado. Vamos ver como avaliamos isso pela imagem e quais as consequências de um posicionamento inadequado na hora de interpretar o exame. Veja este exame, uma radiografia de tórax em PA, um raio-x bem feito, uma radiografia onde o paciente ficou bem posicionado o paciente. E como nós sabemos isso? Vamos identificar os processos espinhosos aqui e vamos identificar a margem medial das clavículas. Veja aqui e veja aqui. A distância entre os processos espinhosos e a margem medial da clavícula esquerda deve ser igual à distância entre o processo espinhoso e a margem medial da clavícula direita. Essas distâncias devem ser iguais ou muito semelhantes. Então, passando-se uma linha aqui nos processos espinhosos, haverá uma equidistância, uma distância semelhante de um lado com o outro em relação à borda medial das clavículas. Isso nos assegura que o paciente foi bem posicionado, não está rodado. Veja aí no esquema. Veja nesse outro esquema. Avaliamos aqui a imagem dos processos espinhosos e da borda medial das clavículas. Nem sempre é fácil. Veja este exame. Veja aqui a clavícula direita, borda medial. Clavícula esquerda, borda medial. Ficou até difícil de identificar. E processos espinhosos. Então, veja que a clavícula esquerda está muito próxima do processo espinhoso em relação à clavícula direita. Não há uma equidistância. Portanto, este paciente está rodado. Esse raio-x foi feito com o paciente rodado, não está perfeito. Veja aí no esquema. E vamos entender isso. Veja que aqui é um corte de tomografia computadorizada representando o paciente. Aqui é como se fosse o raio-x ou o cassete. E vamos disparar o raio para avaliar a borda medial das clavículas. Aqui é a borda medial da clavícula direita, aqui é a borda medial da clavícula esquerda. E aqui é o processo espinhoso. Então, passando o raio pela borda medial das clavículas, nós teríamos a imagem da borda medial das clavículas naquela projeção no raio-x. O exame é feito em PA, de posterior para anterior. Passando o raio pelo processo espinhoso, ele estaria mais ou menos no centro, mais ou menos equidistante em relação à borda medial das clavículas. Veja que o paciente está posicionado perfeitamente simétrico. A distância de um pulmão ao filme é a mesma do outro pulmão ao filme. Se rodarmos um pouquinho o paciente, ele rodou aqui para a esquerda, o que aconteceu? O processo espinhoso, a projeção do processo espinhoso se aproximou da borda medial da clavícula direita e afastou da borda medial da clavícula esquerda. Então, sempre que o paciente rodar para um lado, o processo espinhoso afasta desse lado. Ele rodou para a esquerda, o processo espinhoso se afastou da clavícula esquerda. Se ele rodasse para a direita, o processo espinhoso ia se afastar da clavícula direita. E qual é a importância disso? Veja que aqui ele rodou um pouco mais, inclusive, e
houve um afastamento tão grande que até ultrapassou a borda da clavícula direita. Observe que quando você faz a radiografia, uma grande quantidade de raio-x atravessa as estruturas e atinge o filme. Alguma quantidade de raio-x não atravessa, é absorvido pelas estruturas do corpo e não atinge o filme. E uma certa quantidade de raio-x é desviada. Veja que as estruturas desviam alguns raios, tanto lateralmente, quanto medialmente, quanto cranialmente, quanto caudalmente, né? É um desvio aleatório. Isso vai fazer com que alguns raios que normalmente atingiriam o filme deixem de atingir, saiam para fora do filme, né? Não sejam detectados. E alguns raios atinjam lugares em dobro. Por exemplo, se ele for desviado para cá, nessa região aqui vai ter o raio normal, sem desvio, mais o raio desviado. Isso diminui um pouco a nitidez das imagens, isso causa um certo borramento da borda das imagens, altera um pouco a densidade das imagens. Mas se for usada a técnica correta, é um efeito pouco perceptível visualmente. Entretanto, veja que em condições normais, com o paciente bem posicionado, esse efeito é simétrico, grosseiramente simétrico. Se o pulmão, de um lado, tem uma determinada distância x em relação ao filme, e o pulmão do outro lado também tem uma determinada distância x, esse efeito é relativamente simétrico dos dois lados. Por outro lado, se você rodar o paciente, se o paciente estiver rodado, um pulmão estará mais próximo do raio-x e outro pulmão estará mais distante do raio-x. Veja aqui, ele rodou para a esquerda, o pulmão direito ficou mais próximo do raio-x, o pulmão esquerdo ficou mais distante. Então isso vai alterar a quantidade de raio e a qualidade dos raios que vão chegar ao filme, de um lado do pulmão em relação ao outro lado. De um lado vai chegar mais raio, do outro lado vai chegar menos raio. De um lado as estruturas ficarão mais nítidas, do outro lado as estruturas ficarão menos nítidas, ficarão mais borradas. Quanto mais próximo ao filme, mais nítida é o contorno das estruturas. Quanto mais distante do filme, menos nítido é o contorno das estruturas. Isso é fácil de visualizar se você colocar uma lanterna, colocar sua mão na frente e fazer uma sombra na parede. À medida que você encosta a sua parede, a sua mão em direção à parede, quanto mais próximo você chega com a sua mão na parede, mais definido é a borda da sombra da sua mão. Quanto mais longe a sua mão estiver da parede, mais borrada é a borda da sombra. Isso acontece aqui também na radiografia. Portanto, isso vai ser um problema na hora da avaliação do raio-x. Um outro problema, veja aqui, em relação ao coração, e vale também para o mediastino, mas vamos usar o coração como exemplo. Está numa posição bem simétrica, o coração na sua posição habitual. Se você rodar o paciente para a direita, o que vai acontecer? O coração vai ser jogado para a direita. Ele vai sair da sua posição habitual. Veja que aqui está a coluna, veja que a borda do átrio direito passava muito próximo aqui da coluna. Agora veja que a borda do átrio direito se distanciou da coluna. O coração foi jogado para a direita. Veja, a borda do ventrículo esquerdo era bastante distante da coluna, era mais próximo das costelas do que da coluna. Veja aqui
que a borda do ventrículo esquerdo ficou muito próximo da coluna, ficou mais próximo da coluna. Então o coração como um todo foi jogado para a direita. E o resultado é isso aqui. Um raio-x mal posicionado, veja que uma clavícula está aqui, a outra clavícula está aqui. Os processos espinhosos estão aqui. É um raio-x onde houve uma rotação para a direita. E veja então que esta é a borda direita do coração, a borda do átrio direito. Veja como deformou totalmente a imagem da área cardíaca do mediastino. Veja como a traqueia parece desviada para a direita. Eu sei que isso aqui são as câmaras cardíacas direitas, porque tem um marcapasso aqui que entra pela subcrávia, veia cava superior. Então, átrio direito e ventrículo direito. Aqui, na verdade, é a borda do ventrículo direito. O átrio direito ficou até mais para escondido aqui. Não dá para a gente saber exatamente onde. Mas, enfim, veja como há uma distorção que dificulta muito, impede até a adequada avaliação da morfologia da área cardíaca e do mediastino nesse raio-x. Observe que do outro lado, do lado esquerdo aqui, as costelas ficaram aparentemente encurtadas, do lado direito elas ficaram mais alongadas. E observe que à esquerda o pulmão ficou mais branco e à direita mais escuro. Então são alterações que dificultam muito a avaliação do raio-x, da radiografia, e que podem esconder patologias. Por outro lado, podem simular patologias. Você poderia ocasionalmente pensar que houvesse alguma opacidade nesse pulmão esquerdo. Essa outra linha aqui é uma dobra da pele, uma dobra de pele. Pacientes magros, às vezes, formam dobras de pele, e então nós temos um paciente mal posicionado, um raio-x feito em AP, uma dobra de pele, e o resultado é essa radiografia de difícil avaliação. Não é do mesmo paciente, mas só para a gente compreender aqui a rotação do coração e do mediastino para o lado direito. Esse aqui rodou tanto que o ventrículo direito é essa estrutura aqui. Então ele está extremamente rodado. Se você rodar para a esquerda, logicamente o átrio direito vai sair da frente da coluna. O átrio direito está aqui, a coluna está aqui. Vai sair da frente da coluna e o ventrículo esquerdo, o coração como um todo, vai ficar mais para a esquerda. Então é o que nós temos neste caso aqui. Então houve uma rotação para a esquerda, veja que o átrio direito está aqui, sobreposto praticamente à coluna, o ventrículo esquerdo está para lá. E aí nós ficamos na dúvida, na eterna dúvida, será que a diferença de densidade entre os pulmões é real, é uma patologia? Ou será que é apenas pelo posicionamento inadequado do paciente? Veja aqui uma clavícula, veja outra, e aqui mais ou menos o lugar onde está o processo espinhoso vertebral. Então sempre haverá essa dúvida. E como resolver isso? Repetir o exame na medida do possível, ou com o melhor posicionamento possível, com o paciente mais simétrico possível. Do modo geral, é possível, do modo geral, com um pouco de cuidado, um pouco de trabalho, um pouco de capricho na hora de realizar o exame. De forma geral, é possível você realizar o exame, às vezes até o AP no leito mesmo, realizar com o paciente relativamente simétrico, para evitar esse tipo de coisa e evitar erros de interpretação. A gente achar que tem patologia e não tem, ou a gente achar que é só pelo mau posicionamento e na verdade tem uma patologia. Ok? Então o objetivo desse vídeo foi mostrar, primeiro,
como avaliar a simetria na radiografia de tórax, como saber se o paciente está rodado ou não está rodado. Segundo, a importância disso. Mostrar a rotação do coração e do mediastino, com a consequente distorção anatômica na imagem, e a diferença de densidade entre os pulmões, que pode tanto simular doença quanto nos enganar. De repente há doença, há patologia, e nós achamos que não há devido ao erro de rotação do paciente na hora de realizar o exame. Ok? Então é isso, até o próximo vídeo.